Irmãos, ontem nós tivemos a abertura, permitam-me, do curso de Teologia Básica, mais uma turma aqui da Igreja do Farol, e a matéria que nós ministramos ontem foi hermenêutica. Eu dizia, nós tivemos 25 alunos no curso, e eu dizia, olha, você que está tendo acesso a informações a respeito da hermenêutica, que você, ao sair desta aula, não chegue domingo agora com a sua mente montada para as estruturas do sermão. É importante ter essa estrutura, mas entenda, Deus haverá de falar em nome do Senhor. Amém, queridos? Porque alguns alunos já saíram ontem dessas informações sobre hermenêutica, e em alguns momentos vocês irão perceber aqui, depois da aula, sobre algumas informações do texto, sobre algumas orientações que o texto aponta, sobre a exposição do texto. E é extremamente importante quando nós acabamos de ouvir uma aula, como sexta e sábado, quase o dia todo, e chegamos aqui no domingo e iremos ouvir a exposição da palavra. Que bom, que maravilha. Queremos aqui incentivar os irmãos. Esses passarão 25 alunos ou mais o final deste ano todo, ouvindo, aprendendo, crescendo, desenvolvendo, agregando valores abençoados, e que Deus continue a levantar pessoas interessadas aqui em nossa igreja, em estudar, em se aprofundar, em conhecer mais. Uma igreja que conhece a palavra, é uma igreja firme, forte, na perspectiva do que nos afirma a Escritura, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. É palavra, e tão somente palavra, ela nos basta, ela é suficiente, e louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Olhem para o texto, João capítulo 5, versos de 1 a 9, aqui a narrativa do texto nos diz que, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Seja Deus glorificado por esta palavra. Amém, meu irmão? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Seja bendito o teu nome por esta santa e preciosa palavra. Te pedimos, ó Deus, ensina-nos nesta noite. Aplica, Senhor, esta palavra a cada coração dos presentes aqui e dos que acompanham pela internet, Senhor. Enche-nos da tua palavra, mostra-nos a tua vontade. Que o meu coração e a minha mente estejam escravizados à tua palavra, Pai. Que eu fale o que a palavra quer nos dizer, que eu seja apenas instrumento em tuas mãos, ó Pai, e que ela nos ensine, tão somente ela, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de mais um texto, mais uma narrativa, mais uma passagem, mais uma sessão, mais uma perícope que Cristo age aqui de maneira miraculosa. É interessante que o Evangelho de João nos apresenta vários milagres de Jesus. Este é o terceiro milagre registrado no Evangelho de João. Interessante como Cristo, de maneira muito poderosa, agiu, de maneira muito enfática. Ele nos mostrou, e de maneira muito prática nos apontou, que o reino de Deus também, queridos, e note bem, também diz respeito a ações miraculosas da parte de Deus. Verdade é, queridos, que todas as vezes que Cristo se encontrava com alguém, de alguma forma algo acontecia, alguma ação poderosa da parte de Deus, um ensino, uma catequese, uma educação espiritual acontecia,
Mas também, irmãos, em muitos momentos algo miraculoso acontecia, de tal forma que este é o terceiro registro de João acerca de um terceiro milagre realizado por Cristo. Note bem, nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós não temos o registro deste milagre, mas João registra através de suas lentes, através daquilo que ele entende como uma ação soberana, poderosa da parte de Deus. E interessante notarmos aqui nesses versículos que nós lemos, é que o encontro de Cristo com este paralítico nos aponta a poderosa ação de Cristo, que era 100% humano, mas que era 100% divino. Cristo agiu aqui. O Senhor Deus poderosamente, de maneira soberana, agiu. E presta atenção, queridos, que nós precisamos entender o lugar em que Cristo agiu aqui. Chama-me a atenção o lugar em que o milagre aconteceu. Se você notar comigo, o texto começa no versículo 1, dizendo que passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E note bem, querido, quando lemos o contexto aqui imediato, nós percebemos que Cristo Jesus, depois que passou 4 meses na Galileia, onde ele tinha curado o filho do oficial do rei, Jesus resolve voltar para Jerusalém. Por que Cristo voltou para Jerusalém, queridos? Cristo era judeu, e nós sabemos que o bom judeu, aquele que cumpria de maneira muito coerente os ditos e as cerimônias judaicas, nós sabemos que por 3 vezes no ano, um judeu deveria voltar para Jerusalém. O texto não nos revela, olha a hermenêutica aí, queridos, que festa era esta, mas nós sabemos, à luz do contexto das festas celebradas pelos judeus, que 3 festas eram observadas pelos judeus: Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. O texto não irá nos revelar, nós podemos até inferir aqui, mas o texto não revela que festa era essa. Verdade é que alguns comentaristas irão afirmar que esta festa em que Cristo estava aqui participando era a festa dos tabernáculos, mas provavelmente era, queridos. Verdade é que o que nos interessa sabermos aqui no texto é que Cristo, como um judeu, ele se aproxima de Jerusalém dentro do calendário judaico para celebrar em festa. Se nós partirmos da premissa que esta festa era a festa dos tabernáculos, nós sabemos que na festa dos tabernáculos, irmãos, esta era a festa mais alegre do calendário judaico. O povo celebrava, o povo acampava. Eu lembrei aqui, ao pensar sobre isso, quem é mais antigo da igreja presbiteriana do Farol sabe que por muitos anos nós acampamos no acampamento lá em Joaquim Gomes, subindo a montanha, irmãos. Quem lembra desse acampamento? Levanta a mão aí. Quem participou desse acampamento? Bênção demais. Era um desafio, e quem passou por esse desafio sabe do que eu estou falando. Certa vez eu convidei um pastor para pregar no acampamento de jovens lá em Joaquim Gomes. E, irmãos, esse pastor chegou e nesse dia caiu chuvas. Quando a água descia nesse lugar, irmãos, só subia no acampamento quem tinha primeiro muita fé no Senhor, e só chegava depois de muito trabalho. E lembro-me, essa cena para mim ficou marcante. Acampamento de jovens lá, não foi no período de carnaval, não foi um retiro, foi no período da semana chamada Santa. E esse pastor chegou, ele desceu totalmente angustiado, disse assim: Pastor Felipe, eu vou dizer uma coisa, Deus tem alguma coisa comigo nesse lugar aqui. Primeiro que ele foi com o carro dele, meus irmãos, subir com um carro particular nesta fazenda, vocês não imaginam, para quem passou sabe do que eu estou falando, a luta de chegar naquele lugar. Não é verdade, irmãos? Que desafio chegar naquele lugar. O texto diz, e nós acampamos ali, e eu dormi muitos anos em cabanas ali, em barracas. Tivemos algumas experiências boas, abençoadas ali, com os vizinhos ali nas barracas, mas nós acampávamos ali naquelas barracas, e quanta comunhão. Faça um paralelo, para quem acampou em Joaquim Gomes, pode fazer este link aqui hoje à noite. A festa dos tabernáculos, o povo de Deus se reunia durante uma semana, e eles passavam uma semana em cabanas.
Jesus era judeu, Jesus vai para Jerusalém, mas eu quero dizer desde já, Jesus não foi para Jerusalém apenas para observar a festa e guardar o calendário judaico. Jesus foi para ali, queridos, porque Jesus estava disposto a curar esse paralítico. Louvado seja Deus por isso. Todas as coisas estão debaixo dos decretos de Deus. Jesus está aqui nesse lugar porque Ele marcou encontro conosco, aleluia. Todas as coisas estão debaixo dos decretos de Deus. É impressionante, note bem, querido, que o ponto aqui que chama-me a atenção é que em Jerusalém, ao chegarem em Jerusalém, era muito comum para um judeu procurar o templo, mas procurar no templo o melhor lugar do templo. E aqui faço um paralelo também, irmãos. Ao chegarmos aqui na igreja, cada um tem seu lugar. Como pastor, eu sei exatamente onde vocês sentam. Tem o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado bom, irmãos? O pastor identifica a ovelha. Que bênção, eles vieram hoje. O lado ruim, eles não vieram hoje. Quando nós olhamos para os lugares, a verdade é que às vezes há uma rotatividade, mas em linhas gerais, a rigor, nós procuramos os mesmos lugares, irmãos. E é interessante que é muito comum. Por que nós procuramos os mesmos lugares? Porque para a gente aquele lugar é confortável, é bom. Para a gente é um assentar ali confortável para nós, em vários aspectos, em vários sentidos. Comum para os judeus chegarem em Jerusalém e procurar no templo de Salomão os melhores lugares. Por que lhes digo isso hoje à noite? Porque Jesus, nessa narrativa, não procura o melhor lugar. Jesus vai para um lugar que ninguém queria ir. Jesus vai para um lugar chamado Tanque de Betesda. Betesda, no original aqui, queridos, significa casa da misericórdia. É interessante que esse tanque aqui era muito próximo e muito colado ali à entrada da porta das ovelhas. Se você olhar comigo, está aqui o verso 2, que também nos explica esse contexto aqui. Diz o texto: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que significa casa da misericórdia. Me chama a atenção, irmãos, que nós que estamos estudando o livro de Neemias de maneira sequenciada, você já ouviu a expressão casa das ovelhas. Esse lugar foi reconstruído no tempo de Neemias, porque nós já falamos sobre isso aqui na igreja, e quando na reconstrução, nós já falamos sobre isso, a porta das ovelhas, havia ali, próximo a esta porta, um tanque. Para quê, pastor? Era ali o lugar em que as pessoas se purificavam, se lavavam, para as cerimônias judaicas. Mas há muito tempo, naquele lugar, encontrava-se ali coxos, pessoas paralíticas, enfermos, cegos. Havia ali, queridos, um grupo de pessoas que, na maioria das vezes, as pessoas não queriam se aproximar. E sabemos que esse tanque foi usado por muitos anos como um tanque de banhos, de cerimônias judaicas, e os judeus faziam isso porque a lei de Moisés mandava que os judeus se purificassem para que pudessem participar dos rituais litúrgicos que eram realizados no templo. Esse tanque foi reservado para isso, mas o tempo passou, e nesse lugar as pessoas se aproximavam, e nesse contexto, olha o verso 3, também nos mostra o contexto. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Algumas perguntas pulam os meus pensamentos aqui. Por que aquele lugar se tornou um lugar de doentes? Você já pensou nisso, querido? Por quê? Porque aquele tanque era um tanque que foi usado por muitos anos como um tanque de lavagem, de purificação para as cerimônias judaicas, se tornou ao longo do tempo no lugar em que os doentes estavam ali. Porque as pessoas ficavam ali? É porque havia uma crença lá, acreditava-se
que um anjo descia do céu, chegava no tanque, mexia a água, e o primeiro doente que entrava no tanque era curado imediatamente. Deixa eu pensar com vocês. Se você que está doente, enfermo, angustiado, ansioso, cria expectativas de cura e sabe que em tal lugar, irmãos, esse não é um fato exclusivo desse local, o tanque de Betesda. Hoje há muitas pessoas procurando templos na perspectiva de curas, de milagres. Eu falava sobre isso nesta manhã na minha sala de batismo. Em alguns templos em que até eles agendam um dia de culto, hoje é a noite dos milagres. Os templos estão lotados. Esse tanque estava lotado de gente assim porque acreditava-se nesta crença. Olha comigo, o versículo 4 nos explica também o contexto. Porque tinham tantos enfermos nesse lugar. O verso 4 investe suas letras para nos ensinar a motivação desses doentes. Nos diz o texto: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Alguém pode pensar assim: pastor, era Deus que fazia isso? Se eu tivesse na aula de hermenêutica, eu perguntava: é Deus que fazia isso, meu irmão? Responda aí, aluno. Você prestou atenção que nesse versículo 4 tem um colchete? Olha comigo, tem um colchete. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Ainda é aula de hermenêutica aqui. Todas as vezes que nós encontrarmos aqui um colchete no texto bíblico, é um acréscimo de um copista. Nos textos originais nós não encontramos essa parte. Alguém pode perguntar: oi pastor, uma falha na palavra de Deus. Nada disso. Porque o versículo 4 explica o versículo 7. E o copista e a tradição adota esta passagem colchete como explicação. Verdade é que a tradução atualizada coloca esta parte em colchete, porque se não a colocasse, estava dizendo que esta parte estava e compõe os escritos antigos. Não, aqui esta explicação em relação à realidade que motivava as pessoas em procurar esse tanque. Está escrito aqui, repito, em colchete, para nos dizer: olha, um copista colocou isso, para que as pessoas pudessem, ao ler o texto original, pudessem entender a motivação das pessoas estarem ali procurando o tanque, à procura de cura. Eu quero voltar a pergunta para vocês: será que era Deus que agitava essa água? Deixa eu explicar para vocês. Não, queridos, era uma crença. Presta atenção, o texto vai dizer: quem chegasse primeiro. Deus não age assim. Não é quem chega primeiro. Deus é misericordioso. E para nos mostrar isso, sabe que Ele procura aqui um paralítico que jamais chegaria primeiro. Ele inverte a lógica para dizer: eu faço como eu quero, louvado seja Deus. Você entendeu essa palavra, amém, meu irmão? Eu não sei se você já pensou nisso, mas o texto nos diz que os campeões aqui que eram curados, a crença dizia: quem chega primeiro é curado. Coitado do paralítico, ninguém ajudava ele. É cada um por si. Permitam-me, eu disse ontem, Eric, que eu estou ficando velho, eu estou desconfiado, porque eu estou cheio de histórias agora, irmãos. Eu percebi isso ontem dando aula de hermenêutica. Eu dando aula e contando histórias. Rapaz, estou ficando velho. Mas tem um monte de história porque está ficando velho, né? Mas essa parte de chegar primeiro me lembrou de uma história. Permitam-me, irmãos. Rebeca era muito pequena, ela estava na escola, acho que era a escola Semente aqui. E nós fomos para uma reunião, Rebeca maternal, pais e mestres. Aquela primeira reunião do ano em que nós nos apresentamos, muito pequena, e nós fomos para a reunião, todos os pais reunidos no pátio da escola. Essa escola nem mais existe. Nós sentamos. Era a apresentação pedagógica, da coordenação pedagógica, mas também apresentando o calendário anual para os alunos. E nós sentamos ali. Metade da reunião, irmãos, entra 2 homens correndo. Tinha um grupo considerável na reunião dos pais. Era no pátio da escola. E na metade da reunião entram 2 homens correndo, dizendo: tem um homem armado entrando na reunião aqui. E vai matar todo mundo. Meu irmão. E assim, cada um tem uma reação, irmãos. Cada um tem uma reação. Na pressão, eu fico sem reação. Se me der muita pressão, eu fico olhando assim. É mesmo. Eu fico assim, pensando um pouco assim.
Um fato assim, está acabando tudo, eu fico assim, rapaz, eu fico pensando o que fazer, para não fazer assodadamente. A minha reação é essa. E todo mundo correu, inclusive minha esposa. Eu fiquei lá no pátio. E eles correram. Eu lembro que a porta mais próxima era uma porta que tinha assim, era uma biblioteca, se não me falha a memória. Eu nunca esqueço de uma cena. Uma mulher tinha uma janela aberta da porta, tinha a porta aberta e uma janela aberta. Essa mulher se jogou pela janela. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu disse, meu amigo, Daiane Santos, que se cuide. Ela se jogou. Essa mulher faz algum esporte, não é possível, irmão. Nem que seja natação para pular. Mas ela pulou na janela e eu parei. Quando eu percebi que eu estava só, abandonado pela esposa, e ela levou Rebeca, lógico, vai todo mundo para dentro. Eu corri e, gente, a cena foi o seguinte: nós fechamos a janela, fechei a porta, fiquei na porta. Quando eu olhei, eu era o único homem da sala. E disseram, você é um homem, segura a porta. E eu disse, se atirar, eu sou o primeiro. Eu disse, Senhor Deus, tem misericórdia. Mas eu fiz uma leitura naquele dia. Na hora da pressão, da dor, da angústia, do esbarro, do embate, sabe o que eu percebi? É cada um por si. Resolva. É impressionante isso. Até minha esposa me deixou. É brincadeira. Ela correu com medo, mas eu entendi ela. Depois nós conversamos, irmãos. Tivemos uma DR, tá certo? E ela assim, proteger nossa filha. Eu disse, amém, você é sábia. Venha com sua conversinha bonita. Ela pensou rápido, não foi? Proteger nossa filha, pequenininha, tá certo. É cada um por si. Fica imaginando, pensa comigo, querido. Aqui era cada um por si. É quem chegasse primeiro. Jesus vai para Jerusalém, entra no templo. Jesus não vai para o palácio de Herodes. Jesus não vai para o melhor lugar. Esse é um lugar, pensa comigo, fedido, feio, de gente angustiada, de gente aflita, de gente paralítica, de coxos, de enfermos, de cegos. Imagina a gritaria, irmãos. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando a gritaria. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda. Não, cada um por si aqui, resolva a sua vida. Resolva a sua vida. Eu estou vendo como as pessoas estão pensando, pastor, e a história, quando terminou? Eu preciso fechar, né, irmão? Uma boa hermenêutica é você abrir a conversa e fechar, né? Porque eu vou deixar a gente angustiada aqui. Irmãos, o alarme foi falso. Porque depois que todo mundo fechou, depois de quase 5 minutos, tinha um militar que também correu e disse assim, rapaz, eu estou armado aqui, eu tenho que sair. Aí saiu de outra sala e começou a bater nas portas, e ele batia, olha, abre. Eu disse, quem abre? Abro nada. A mulher abre. Eu disse, não, segura um pouquinho. É quem está falando? Calma, pode abrir, está tudo certo. Aí, quando abrimos e voltamos, ele disse assim, olha, o alarme foi falso, o cara puxou um revólver na calçada, mas ele não entrou. Alguém conseguiu fechar a porta da escola e ninguém entrou, graças a Deus. Mas 5 minutos que duraram quase 1 hora para mim ali. Que desespero. E só ficava pensando, vai atirar, Deus. A história fechou, tá, irmãos? Para ninguém ficar preocupado aqui, não deu em nada. Fake news, ele não entrou. Mas eu fico a pensar, voltando aqui ao contexto, na perspectiva de cada um faz o que, na hora da pressão, é cada um por si. Jesus inverte aqui o princípio. Jesus vai ao encontro desse paralítico. E aí, queridos, vejam, essa narrativa retrata para a gente algumas coisas importantes. E a crença das pessoas, desta multidão, desses enfermos, pensa comigo, eles se aglomeravam neste tanque. Olha a cena, querido, pensa comigo, gente gemendo, gente sofrendo, gente chorando, gente com a esperança morta, gente angustiada, gente aflita, gente perturbada, gente que estava ali na expectativa que alguém, num caso desse paralítico, o ajudasse. Mas presta atenção, nós servimos a um Deus que é poderoso, que sabe, por exemplo, como você está aqui hoje à noite. Alguém pode pensar, será que ele está olhando para mim?
Tinha uma multidão ali de gente angustiada e aflita. Jesus vai ao encontro desse paralítico. Ninguém pode mandar na agenda de Deus. Ninguém dita quem deve ser curado. Nenhuma norma humana é normativa. E desculpe essa redundância, mas nenhuma norma humana é normativa àquele que determina as normas. Ele faz como lhe apraz. Ele faz segundo a sua vontade. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele vai à procura daqueles que, quem sabe, muitos falam: ninguém me enxerga, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me motiva. Aqui no texto nos diz que este homem estava sofrendo há 38 anos, há muitos anos, irmãos. É claro que o texto não diz se ele passou todo esse tempo nesse tanque, mas verdade é que ele estava doente há 38 anos. Nos diz a palavra que Jesus, soberanamente, diante daqueles enfermos, dos coxos, dos cegos, dos paralíticos, Jesus se aproxima diante deste homem. Olha aqui para mim, querido. Sabe por que você está aqui hoje à noite? Porque Jesus está disposto a se aproximar de você. Louvado seja Deus. Lembra do tanque? Betesda, casa da misericórdia. Esse lugar aqui hoje à noite é o nosso Betesda. Deus é o Deus de toda misericórdia, aleluia. Ele continua sendo o mesmo. E três coisas o texto me ensina, dito isso, mostrando-nos aqui o pano de fundo. Três verdades aqui são impressionantes sobre aquele que se aproxima de quem ninguém quer se aproximar. Eu fico imaginando os ritualistas de Jerusalém, na festa de tabernáculos. Ali são um bando de doentes, ninguém chega ali não. Ali tem gente ali angustiada, sofrendo, gemendo. Vamos para o ritual, vamos para a festa, vamos celebrar. Jesus chega em Jerusalém e vai direto para o tanque, irmãos. Direto para o tanque. Jesus sabe já sabia o que iria fazer ali. Jesus tem uma agenda. E ninguém pode mudar a sua agenda, nenhum outro programa pode mudar a sua agenda. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Jesus sabe, querido. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe como você chegou aqui hoje à noite. Jesus sabe quais são as tuas perguntas. Jesus sabe até aquelas palavras que não chegou aos nossos lábios. Ele as conhece. Ele é Deus, e louvado seja Deus por isso. Ele é Senhor. Ele sonda o nosso coração, Ele conhece as nossas mentes. E três coisas que me chamam a atenção, nos pulam aos nossos olhos nesse contexto, versículo 1 ao versículo 9. Primeira verdade que eu encontro nesse texto é que Jesus fez uma pergunta misericordiosa. Olha comigo, versículos de 5 a 7. O texto no versículo 5 nos revela esse homem. Havia ali um homem enfermo há 38 anos. Alguém pode dizer: pastor, aí o texto diz que ele estava 38 anos no tanque. O texto não diz isso, irmãos. O texto diz que havia um homem que estava doente há 38 anos. Ninguém sabe se estava ou não esse tempo todo aqui naquele tanque, mas a verdade é, há 38 anos esse homem carregava a sua enfermidade. E diz mais o verso 6: Jesus, que já estava se aproximando dele, vendo deitado, olha a divindade de Cristo, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Alguém pode falar assim: pastor, pelo amor de Deus, que pergunta é essa de Cristo Jesus? O homem estava há 38 anos aflito, angustiado, ninguém o ajudava, e Jesus pergunta: queres ser curado? Eu estou falando de um homem afligido com sua enfermidade por 38 anos, angustiado, aflito. A longa duração de uma enfermidade, quem a tem ou a teve, sabe as agruras de uma alma que caminha com uma enfermidade há muitos anos. Eu penso, irmãos, que a sua esperança já estava destroçada. Eu penso que essa pessoa já estava entregando os pontos. Eu vou ser curado nada, eu nem consigo chegar primeiro que ninguém, eu sou um paralítico, um coxo, deitado. Eu não tenho a força motora para chegar a esse tanque. Alguém sempre irá chegar antes de mim.
Sabe qual é o divisor de águas desse texto? Jesus viu. Olha aqui para mim, querido. Mesmo que ninguém veja, Jesus vê. Mesmo que ninguém perceba, Jesus percebe. Mesmo que ninguém conheça, Jesus conhece. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Mesmo que seja algo só no teu íntimo, Deus sabe. Mas quem sabe isso que está no teu íntimo é algo tão grande que você diga assim: não tem jeito, é impossível. Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração hoje à noite, que para Deus não há impossível. Não há impossibilidade para Deus. Deus não conhece essa palavra impossível, Ele é Deus. O diferencial desse texto que o verso 6 nos diz é que vendo Jesus viu, Jesus fitou com um olhar de compaixão, Jesus se aproximou, Jesus sondou a alma dele. O Senhor sabia que ele era um inválido, ele estava naquela condição lamentável há muito tempo. Jesus já tinha esse conhecimento, o verso 6 nos diz, ele sabendo que ele estava assim há muito tempo. Alguém pode perguntar, como ele sabia? Ele é Deus, irmãos, ele é Senhor de todas as coisas, a sua natureza divina o revelou, e Jesus dirigiu-se àquele enfermo no meio de uma multidão. Querido, a multidão não é um empecilho para Jesus, para Deus. Alguém pode dizer: pastor, eu não tenho um lugar de destaque aqui na igreja, será que Deus está me vendo? Ele sabe exatamente quem é você, louvado seja Deus. Às vezes a liderança esquece, mas Deus não esquece. Às vezes tem gente chegando na sua frente, procurando Betesda, se antecipando, tendo outros caminhos mais rápidos do que você, mas Deus te conhece. Deus vai ao encontro daquele que ninguém foi ao encontro. Cristo procura aquele que muitas pessoas não procuram. O texto nos diz que aquele homem, nesta condição há muito tempo, recebe uma palavra e uma pergunta misericordiosa, quando Cristo, no final do verso 6, pergunta-lhe: queres ser curado? Será que essa pergunta de Cristo indica que aquele homem já estava sem vontade de ser curado, já não mais acreditava na cura? O texto não vai nos dizer isso, algumas inferências nós podemos dizer aqui. Quem sabe até Jesus pergunta, porque tem gente que gosta de ficar na condição de doente, né, irmãos? Tem gente que gosta, porque é ajudado, porque alguém faz por ele. Tem gente assim. Não estou dizendo que é o caso do texto, irmãos, mas Cristo pergunta: queres ser curado? A pergunta de Cristo não é uma pergunta retórica. A pergunta de Cristo é uma pergunta misericordiosa. Em outras palavras, Cristo leva aquele homem a uma reflexão e a pensar que: olha, queres ser curado? Olha, muita gente não vai te ajudar, muita gente não te ajudou, mas está aqui quem pode fazer. Note bem, querido, está aqui nesse lugar, nesse templo, habita no meio dos louvores, está entre nós, porque nós estamos reunidos em seu nome. Está aqui nesta noite, a palavra aberta, falando conosco, aquele que pode fazer. Aleluia. Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu não sei, eu não conheço a agenda de Deus, mas se Ele quiser, vidas serão curadas nesta noite em nome de Jesus. Queres ser curado? Vocês percebem às vezes o nosso coração petrificado e distante de uma proximidade com Deus, às vezes nos impede de crermos. Mas Ele pergunta para mim e para você: queres ser curados? Eu encontro aqui pergunta de misericórdia. Olha a resposta deste homem que recebe esta pergunta, mas fala assim: olha a esperança desse homem. Ó Cristo, é cada um por si aqui, como é que eu quero ser curado? Olha o verso 7, acompanha comigo. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando esta água é agitada, pois enquanto eu penso que vou, sempre desce outra pessoa antes de mim. Eu não tenho condições, Deus.
Ou, senhor, eu não tenho condições. Eu até queria, mas veja, ninguém jamais ajudou este inválido, com limitada locomoção, em razão de sua aflição física. Ele nunca ia conseguir ir rápido o suficiente. Alguém sempre descia antes dele. Primeira verdade que o texto ensina, Jesus faz uma pergunta misericordiosa. Olha aqui para mim, querido, Cristo continua fazendo perguntas misericordiosas para a gente, graças a Deus por isso. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Há uma pergunta misericordiosa. Mas Cristo, além de fazer uma pergunta misericórdia a este coxo, a esse paralítico, Jesus, em segundo lugar, proferiu uma palavra poderosa. Olha o verso 8, querido, o verso 8, que é a continuidade, nos diz o seguinte: então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmão, olha aqui para mim. Eu estou falando de um homem que estava há 38 anos nessa condição. Eu estou falando de alguém que a sua esperança estava aflita. Mas Cristo traz uma palavra de poder. A palavra de Jesus tem poder. Eu quero já que você esqueça esse negócio, essa doutrina que não é de Deus. Há palavras, há poder em suas palavras. Não, quem tem poder é Jesus, meu irmão. Já ouviu falar essa doutrina aí? Cuidado, fala não, há poder nas suas... Não tem poder na nossa palavra não, meu irmão, isso é fumaça. Tem poder na palavra de Jesus. Há poder na palavra de Jesus. E presta atenção, querido, eu estou falando daquele que é Deus, 100% divino. Pensa comigo, quem disse assim, levanta e anda, sabe quem foi? É aquele que tem poder na natureza. A natureza lhe obedece, os anjos lhe obedecem, os demônios lhe obedecem, as enfermidades lhe obedecem. Não há impossibilidade para Deus, aleluia. Sabe o que Deus disse a esse paralítico? Levanta, toma o teu leito. Eu fico imaginando a reação desse paralítico, irmão. Pelo amor de Deus, eu estou há 38 anos deitado, eu estou há 38 anos preso numa cama. Eu fico imaginando aquele homem nutria uma esperança de ser jogado naquele tanque para ser curado. Todos os dias ele ia ir para aquele lugar, alimentando isso na alma, no coração. Ele tinha um desejo de andar, mas a sua doença era muito maior, o impedia. Estava dominado por um problema maior do que a sua esperança, do que as suas forças, do que o seu querer. Aí entra Jesus em cena. Deixa-me dizer uma coisa nesta noite, com muita paz no meu coração. Todas as vezes que Jesus entra em cena, algo poderoso haverá de acontecer. Louvado seja Deus. Vidas são transformadas, famílias são restabelecidas, milagres acontecem, glória a Deus por isso. Casamentos são religados, relacionamentos são religados. Quando Cristo entra em cena, coisas maravilhosas acontecem, louvado seja o nome do Senhor. Jesus entra em cena aqui. Jesus fala poderosamente: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu estou falando daquele que o universo inteiro ouve e obedece à sua ordem. Eu estou falando daquele que disse ao mar: acalma-te, ao vento, para. Eu estou dizendo daquele que disse a um homem 4 dias morto, disse assim: sai, Lázaro. Ele tem poder. Há poder na palavra do Senhor Jesus. Ele dá uma ordem e o morto sai da sepultura. Ele manda um homem com a mão direita mirrada estendê-la, e a mão do homem estica-se cheia de vigor. Ele dá ordem a um paralítico e ele se levanta e anda depois de 38 anos. Quero lhe dizer nesta noite, Deus continua sendo o mesmo, aleluia. Aquilo que muitas vezes nós até duvidamos, Ele faz. Eu fico imaginando quantas pessoas duvidaram aqui: esse paralítico nunca vai ser curado, ninguém vai ajudá-lo. Eu quero dizer que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Agora pensa comigo, querido. Eu estou falando de um homem que estava há 38 anos deitado.
Eu não sei se você já passou um bom tempo deitado em uma maca, em uma cama, em uma UTI, quem sabe, ou hospital, em um quarto. Já passou muito tempo deitado, querido? Vai tentar levantar imediatamente. Tem como fazer isso? Tem como? Depois de 38 anos, eu quero dizer para você, que diante da ordem do Senhor Deus, a terceira e última verdade, é que tudo aquilo que Deus diz e ordena, acontece, porque Ele é Deus, louvado seja Deus por isso. Não há impossibilidade para o Senhor Deus. O texto irá fechar, nos dizendo, que este homem, que recebe a ordem, que estava ali numa cama, os comentaristas falam sobre isso, era uma cama ali, um leito, uma cama de campanha, um colchão de palha, uma esteira, um colchão fino. Foi dito ao homem lá para o Senhor Deus: toma o teu leito e anda, pega essa esteira aí, pega esta cama de campanha, que é fina, que é possível levá-la. Irmãos, eu estou falando de um homem que era levado para o tanque, e Cristo diz: você vai levar a sua cama de volta, porque quando o Senhor dar uma ordem, quando o Senhor Deus age poderosamente, nada pode impedir a ordem do Senhor. Aleluia. Olha como o texto fecha de maneira poderosa. Aqui todos testemunharam um resultado glorioso. Vamos ler juntos, versículo 9, para a gente fechar essa palavra hoje à noite. Leia comigo bem forte, querido, versículo 9, toda igreja. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Glória a Deus por isso. Amém, meu irmão? Eu não sei como você termina esse texto, mas a expressão usada aqui no texto, imediatamente, logo, no mesmo instante, nos traz aqui, de maneira muito clara, dar ênfase especial ao texto, ao caráter repentino e completa da cura deste homem. Mais uma vez, a glória de Cristo é revelada. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todas as vezes que Cristo operava um milagre no Novo Testamento, ali no contexto da sua encarnação, quando Cristo opera milagres ali, Ele opera milagres para testificar de que Ele era o Messias, Ele era Deus, o prometido, Ele era o Todo-Poderoso. A glória tem que ser dada ao Senhor. Ele era Deus, a glória do Filho de Deus é revelada. Mas o que me chama a atenção neste caso é que, se você prestar atenção em todas as curas relatadas, por exemplo, no Evangelho de João, todas elas, de alguma forma, aqueles que foram curados pediram a Jesus a cura. Aqui não, Jesus o procura. Eu não sei para vocês, quando a gente faz uma análise do texto, há uma razão para isso. Jesus procura para quê? Como dizia no início, Cristo quis inverter a lógica humana. Não é como o homem quer, não é quem chega primeiro, não é como apraz ao homem, não é a moto do homem, não é, ele não está sujeito às agendas do homem, ele é Senhor, queridos, aleluia. Ele faz como lhe apraz, e presta atenção, o aspecto da cura não foi gradual. Eu já, como pastor, há 22 anos, eu já vi muitas pessoas passarem por um processo gradual de cura, de reestabelecimento, de cura progressiva, parcial. Eu já vi isso muito acontecer. Gente, eu estou melhorando, estou me recuperando. Antes de começar o culto, o nosso querido irmão Ciso, que submeteu a uma cirurgia, está andando aí com dificuldades, mas se recuperando, e graças a Deus está aqui com a gente, glória a Deus por isso. Em recuperação. Eu estou falando de um paralítico que há 38 anos, deitado nesta maca, e recebe uma ordem de Cristo, porque Cristo aqui, queridos, Ele está diante, sabe de quem? Do olhar, naquele contexto, queridos, de curandeiros ali, de gente que trabalhava com curas, de gente que a notícia percorria, não é à toa que quando Cristo passava nos vilarejos, multidões o seguiam. A fama de Jesus percorreu,
E Jesus dá uma ordem, e diz a palavra que essa ordem de Cristo, esse relato maravilhoso nos diz que quando Cristo deu uma ordem, o vigor físico, a força daquele homem surgiram por todo o corpo deste homem. E o verso 9 fecha dizendo: imediatamente um homem se viu curado. Tenho forças nas pernas, estou com forças. O homem pega o seu leito e o homem volta a andar. Meu irmão, eu fico imaginando a reação do povo, da família dele, que até, quem sabe, foi levado pelos familiares, pelos vizinhos, pelos amigos. Deixa ele mais um dia que esse coxo dá trabalho para a gente, bota esse coxo lá, esse paralítico, e vamos para casa. Final do dia vem pegar ele. Ele chegou antes. Ele chega com uma cama. Ele diz assim: eu fui curado. Eu fui curado. Quem sabe, querido, hoje à noite é dia para você voltar para casa e dizer: eu fui curado, louvado seja Deus. Eu fui curado. Pastor, eu estou ali todo domingo naquela igreja. Esse homem estava 38 anos enfermo. Como dizíamos, nós não sabemos que se foi os 38 anos, o texto não revela uma boa hermenêutica, não afirma o que o texto não afirma. Ele estava há 38 anos doente. O texto afirma isso para a gente. Eu estou autorizado para dizer isso a vocês. Mas vejam, quem sabe você está dizendo: pastor, estou todo domingo na igreja. Pastor, eu não perco um culto. Pastor, estou enfermo. Ou algo na minha vida tem acontecido que eu vejo como impossível. Eu quero lhe dizer nesta noite, sob a ordem de Deus, de Jesus, o paralítico se levantou. A cura foi imediata, completa e cabal. Não foi um sugestionamento mental, como algumas igrejas estão fazendo aí. Não, foi cura, meu irmão. E quando Deus fala e dá uma ordem, a enfermidade bate em retirada. Louvado seja Deus. Não há quem possa resistir, irmãos. Esse milagre de Cristo aqui é notório, é verificável e é público. Lembre-se, não apenas para aqueles que estavam ali tentando correr para chegar no tanque, mas para todo mundo que estava na festa de quê, irmãos? Dos tabernáculos. Tinha uma multidão ali. Eu fico imaginando os comentários. Não tem aquele coxo paralítico, está andando. Como assim? Vai lá ver, ele está passando aqui com a cama. Ele foi curado, ele recebeu a cura. O milagre que Jesus operou foi notório, foi verificável e foi público. E eu termino dizendo, eu fico imaginando aqueles músculos que estavam atrofiados, aquelas articulações que estavam definhadas, aquele corpo que estava prostrado numa maca há mais de 3 décadas, sob a ordem de Cristo, sob a palavra de Jesus, se colocou em pé e voltou a andar. Seja Deus glorificado, irmãos. Como é que você chegou aqui hoje à noite? Quem sabe esse lugar é a nossa Betesda, casa de misericórdia. Lembre-se, naquele lugar nós temos muitos enfermos. Quem sabe nós temos muitas pessoas aflitas, enfermas da alma, enfermas na mente, pessoas sem mais esperança, pessoas que não mais acreditam. Quem sabe, ninguém vai me ajudar, pastor, ninguém está atento para o meu problema. Quem sabe é uma porta que se fechou. Quem sabe você está aflito e veio mais um domingo para a igreja, como aquele paralítico foi mais um dia, achando que seria mais um dia normal em sua vida. Mas quando Cristo passa, quando Cristo se apresenta, coisas maravilhosas acontecem. Louvado seja Deus. Eu quero te convidar a se colocar em pé, em nome de Jesus.